A verdadeira língua dos anjos, de acordo com relatos de pessoas que passaram por uma EQM, pessoas que voltaram do além. Muito se fala sobre a língua dos anjos aqui na Terra, mas você já parou para pensar como realmente os anjos e os seres espirituais se comunicam? De acordo com relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, a linguagem dos anjos pode ser silêncio ou diálogo mental. E esse diálogo mental é tão forte que, ao retornar de uma EQM, a pessoa consegue ouvir o que os outros estão pensando ao seu redor. Nesse vídeo, vamos abordar sobre a forma que os anjos ou os seres espirituais como Jesus se comunicam entre si e com alguns de nós que ainda estamos na Terra. Digo, alguns, os que passam por uma EQM, isso é, sai do corpo e se comunica enquanto está no espírito. Tipo, quando a pessoa entra em coma, mais ou menos assim. Vamos lá? Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vinda a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. Número 1. O silêncio como forma de comunicação superior. Muitas pessoas que passaram por uma EQM relatam a sensação de profunda paz e tranquilidade, frequentemente descrita como silêncio absoluto. Esse silêncio não é vazio, mas é considerado um espaço de alta vibração espiritual, onde a comunicação ocorre além das palavras. Esse silêncio seria uma forma de comunicação mais pura, sem as limitações da linguagem humana, permitindo uma conexão direta e imediata com outras consciências ou seres, como os anjos. É como se o som e as palavras não fossem necessários para transmitir ideias ou emoções. Número 2. O diálogo mental. Durante uma EQM, algumas pessoas relatam que a comunicação com os seres espirituais, como os anjos ou os seres espirituais superiores, não se dava através da fala verbal, mas sim por meio de pensamentos ou sentimentos compartilhados diretamente, sem a necessidade de palavras. Esse tipo de comunicação, também conhecida como a telepatia espiritual ou diálogo mental, é muitas das vezes descrito como uma experiência de entendimento profundo, onde as intenções e os conceitos são compartilhados instantaneamente. Número 3. Relatos de EQM. Diversos relatos de EQMs indicam que os sobreviventes sentiram uma conexão espiritual intensa, onde não havia necessidade de falar ou ouvir no sentido tradicional. Em vez disso, as mensagens foram captadas diretamente através de um diálogo interno. Alguns descrevem como a sensação de entendimento profundo e conexão universal. Acontece instantaneamente, como se a mente e o espírito estivessem perfeitamente aliados. Esse tipo de comunicação que ocorre sem palavras seria a verdadeira língua dos anjos, uma linguagem pura que transcende a materialidade e as limitações humanas. O caminho espiritual é algo muito pessoal e único para cada um de nós. Em vez de se perder no barulho e nas distrações externas, talvez seja interessante buscar momentos de silêncio, de introspecção e permitir que a verdadeira essência da espiritualidade se revele de maneira suave e natural. Quando nos permitimos escutar a nossa voz interior, podemos perceber que a conexão com o mundo espiritual não precisa ser
algo ruidoso ou forçado, mas uma experiência profunda e silenciosa. Número 4. Significado espiritual do silêncio. O mundo espiritual, em muitas tradições e experiências, é frequentemente descrito como um espaço de paz e harmonia. Algumas pessoas relatam que, quando entram em contato com essa dimensão, a sensação que prevalece é de um profundo silêncio, onde tudo se faz claro e sereno. Esse silêncio não é vazio, mas sim um espaço de entendimento profundo, onde a alma se conecta com Deus sem a necessidade de palavras ou gritos. Quando falamos sobre a comunicação com o mundo espiritual, talvez a verdadeira forma dessa comunicação não seja através das palavras faladas, mas sim através de uma troca silenciosa, onde as intenções, sentimentos e pensamentos se alinham perfeitamente. Isso não significa que não exista uma expressão vibrante da espiritualidade, mas sim que muitas vezes a essência da verdadeira conexão espiritual acontece em um espaço mais interno, onde o silêncio tem uma sabedoria própria. O silêncio, nesse contexto, pode ser visto como uma representação do estado espiritual mais elevado, onde a mente humana se conecta diretamente a Deus. Ele simboliza a pureza, a harmonia e a ausência de distorções, com uma frequência vibracional que é comum entre os seres espirituais, como os anjos. A verdadeira comunicação espiritual, portanto, não seria mais o ato de fala, mas uma troca de pensamentos e sentimentos, que em muitas culturas e religiões é visto como uma forma mais próxima de Deus ou dos anjos. Número 5. Conclusão. Cada caminho espiritual é válido e merece respeito. Existem diversas formas de se conectar com Deus e com o mundo espiritual. E cada pessoa encontra a sua própria maneira. Apenas sugiro que, ao procurar por respostas, procuramos também a quietude e a paz interior, pois elas podem nos ajudar a entender as mensagens mais sutis que a vida e o mundo espiritual têm a oferecer. Em resumo, a ideia de que a verdadeira língua dos anjos é o silêncio ou o diálogo mental pode ser entendida como uma metáfora para a forma mais pura de comunicação espiritual. Essa troca de ideias e sentimentos, sem as limitações da linguagem humana, representaria a maneira como seres angelicais se comunicam com as almas, numa frequência espiritual elevada. Esses conceitos podem ser complexos e difíceis de entender, mas com exemplos de EQMs e uma abordagem filosófica sobre a comunicação além da linguagem, você pode transmitir a ideia de que o silêncio e o diálogo mental são, de fato, formas de comunicação superiores e mais diretas. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.